Oi, gente. Esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Ju, obrigada. Ei. Gente, eu vou colocar aqui o tema da live, vou fixar nos comentários, tá? A gente vai falar sobre o grupo online, o Papo de Quinta. Opa, desculpa, que ato. O Papo com Ansiedade. Ei, Isabela. Oi, Monize, Ângela. Olá, boa tarde, gente. Deixa eu assinar pra vocês. Assinar pra todo mundo. Pronto. Deixa eu colocar só aqui o Papo com Ansiedade. Deixa eu fixar aqui. Como é que eu fixo isso? Fixar comentário. Pronto. Oi, Laura. Certo, gente. Então, boa tarde. Lídia. Gu. Enfim, vou parar de dar oi pra todo mundo individual. Oi, gente. Boa tarde. Então, bom, hoje eu vim falar com vocês, bater um papo mesmo, apresentar o grupo online, que é o Papo com Ansiedade, né? É um grupo muito especial para mim, porque na verdade é o primeiro lançamento, então eu tô trabalhando muito forte para que realmente seja muito especial, né? Eu vou explicar nessa live tudo como vai funcionar o grupo, tá? Vou tirar as dúvidas em relação à ansiedade também. Mas eu quero que vocês, para tentar entender um pouco do objetivo do grupo, imaginem como seria de fato viver, né, de uma forma que você conseguisse ter autonomia sobre os seus pensamentos, né, negativos, sobre aqueles pensamentos catastróficos, sabe? Aqueles que todo mundo tem, assim, mas que pro ansioso é de uma forma muito constante, muito forte, que a gente, né, tem muita dificuldade realmente de controlar e de fato de ter autonomia sobre esses pensamentos, porque eles parecem completamente descontroláveis. E por mais que você consiga entender que aquilo na prática não faz sentido, não é racional, você não consegue ter controle sobre eles, e aí você se vê de fato, né, na mão da ansiedade, né? Então, quero que vocês imaginem como que seria a vida de vocês se vocês pudessem ter autonomia sobre esses pensamentos autocríticos de vocês, sem que vocês se culpassem, por exemplo, por qualquer situação que desse errado, ou por vocês, por exemplo, não se cobrassem da forma que vocês se cobram, né, atualmente. Como que seria a vida de vocês, talvez dormindo melhor, né? Especialmente nesse momento que a gente está em quarentena, eu percebo que muitas pessoas estão com o sono alterado de alguma forma, né? Então, o Papo com Ansiedade, ele vem para te entregar tudo isso, né? E por que o Papo com Ansiedade? A ideia do Papo com Ansiedade é justamente promover uma vida mais leve. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa ansiosa e eu penso quanto de tempo que eu já perdi na minha vida, de tempo, de energia, de criatividade, ansiosa com situações em que eu simplesmente não podia controlar de maneira nenhuma. E mesmo assim, pensamentos vinham na minha cabeça e eu realmente ficava em looping eterno, né? Preciso dizer que, mais uma vez, novamente, a ansiedade é uma emoção humana, todo mundo vai sentir. Se alguém prometer para vocês um programa que vai livrar vocês da ansiedade, que você não vai mais se sentir ansioso, corre, porque é cilada. Você vai se sentir ansioso, porque isso faz parte da nossa vida. Mas a grande questão é que você tenha autonomia, né, sobre esses pensamentos ansiosos, sobre a sua ansiedade, que você consiga de fato calibrar e de cada vez mais sair mais depressa de uma crise de ansiedade, por exemplo. Então, essa sim é o grande, digamos, pulo, né, em relação ao programa.
Essa sim é o que isso sim é o que eu consigo te oferecer. Eu não consigo realmente oferecer uma vida livre de ansiedade, porque isso não existe, e acredite, você não ia querer viver uma vida simplesmente livre de ansiedade. Como eu disse, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falo que eu sou uma ansiosa em reabilitação, né? Acho que tem amigos meus aí, então talvez possam até comprovar, assim, eu sou de fato ansiosa. Sempre fiquei muito ansiosa nos trabalhos escolares, né, para apresentar trabalho, Deus me livre, né, era um caos, né? E quando eu olho assim para minha história, eu percebo o quanto a ansiedade ela, né, sempre esteve presente comigo definitivamente, né? Quando eu era mais nova, eu por que eu tô contando isso? Porque a ansiedade, ela vem de fatores, são multifatoriais, né? Então, além da genética, a gente também precisa, assim, levar em consideração o contexto que a gente foi criado, o contexto que a gente vive atualmente, né? Tudo isso é importante, né? E aí, quando eu olho pra minha história e tento entender um pouco do meu contexto, eu lembro muito, depois minha mãe vai ficar brava comigo, tá, tadinha, mas eu vou falar que quando eu era mais nova e ia visitar meu pai, que não morava na mesma cidade que eu, cara, ela arrumava minha mala 2 semanas antes. Sério, 2 semanas antes. E aí já queria ver todas as roupas que eu ia levar. Fazia 1 milhão de recomendações, né? Já ia me preparando 2 semanas antes com um monte de recomendações. Coisas que não eram normais pra mim, por exemplo, sei lá, na época. Arruma sua cama. Mas eu não arrumava minha cama em casa, sabe? E coisas assim, pequenas coisas. É claro que a minha mãe fez isso por várias razões e sempre a melhor possível. Mas acontece que isso me tornou uma pessoa de me preocupar com muitas coisas e também de me cobrar bastante, né? E quando a gente vai crescendo, essa cobrança e essa preocupação vai ganhando outros contextos, outros contornos. E acaba que não é tão simples quanto fazer uma mala, né? Então, até hoje, quando eu vou viajar, agora eu já arrumo mala de um dia pro outro, né? Agora eu arrumo minha mala, no caso. E eu falo pra minha irmã, cara, você acredita que eu não arrumo minha mala? Tipo, porque realmente é uma novidade, né? Porque era sempre uma piada isso, né? Porque eu sempre arrumava muito antes a mala, pensava no que ia levar, coisas assim. E esse é um exemplo muito pequeno, é muito pequeno, né? Não gera de fato um impacto, um sofrimento, mas à medida que você cresce e vai levando isso pra sua vida, uma hora você tá preocupado com coisas que são, né, realmente fora do seu alcance, você não tem como fazer, né, ter esse controle, mas aquilo te tira completamente a energia. E energia é essa que você poderia depositar para fazer outras coisas que de fato estão aí muito mais, são muito mais possíveis de você realizar e de você dedicar a sua atenção e a sua energia, sabe? Quantas noites de sono a gente perde no outro dia, né? Tá fadigado, tá irritado, tá mal-humorado, né? Sendo que a gente se preocupou com coisas que a gente não consegue realmente lidar. Uma coisa é quando a gente se preocupa, igual eu falei no post de mais cedo, né? Com algum evento, ok, vai acontecer, é importante, e aí de repente você perde uma noite de sono na noite anterior, na semana. Isso ainda, sabe, tá dentro do que é manejável, porque isso não é um estado permanente. Mas é muito comum a gente perceber alterações fortes no sono das pessoas que são ansiosas, justamente porque a cabeça não desacelera. Então o corpo tá muito acelerado, mas a cabeça não para, né? Aliás, o corpo está muito cansado, mas a cabeça não para, né? E sem dúvida isso traz muito prejuízo pra gente, como a ansiedade, quando ela tá realmente, né, desregulada aí, digamos, né, tá muito forte, ela também traz pra nós muitos prejuízos, né, como a gente falou. E aí, como uma ansiosa, né, em constante recuperação, e é constante por quê? Porque, gente, pessoas ansiosas precisam de treino cognitivo. E treino cognitivo não é algo que a gente acontece do dia pra noite, né? Eu trouxe essa questão, né? Voltei um pouquinho na minha infância, falei um pouco aí da minha mãe e tudo mais, pra poder mostrar pra vocês que a forma como que a gente se desenvolve, o ambiente, a criação, a genética, tudo isso impacta e influencia. Mas a partir do momento que a gente é adulto, a gente precisa se apropriar disso, e aí não dá mais pra colocar na conta da mãe e do pai, não.
sabe? A gente precisa realmente buscar formas de se adaptar e de conseguir gerenciar essas situações. Então, quando eu percebi, eu já tomei muitas medicações, já fiz muitas terapias. Deixa eu ver mais o que eu já fiz. Acho que basicamente isso, né? Muitas terapias, medicações, né? Enfim. Mas quando eu comecei realmente a aplicar as técnicas cognitivas em mim, que é basicamente o que eu trabalho junto com os pacientes, eu comecei a ver o quanto que isso de fato funcionava, né? E é muito engraçado, porque a gente às vezes estuda na faculdade, estuda, né, na teoria, e aí quando você vai, de repente, né, não é sempre que a gente vai conseguir aplicar pra gente, mas quando você consegue, de alguma forma, né, aplicar e ver que, nossa, isso faz sentido mesmo, uau, é uma sensação incrível. Eu falo, meu Deus, isso realmente funciona, né? Eu realmente estou conseguindo me livrar, né, nesse momento, pelo menos, né, desse pensamento. Por exemplo, neste exato momento que eu falo com vocês, obrigada, Pri. Neste exato momento que eu falo com vocês, o meu notebook quebrou em meio a este lançamento, que eu tô lançando o meu primeiro produto. É mole? Sério, eu tô estressada com isso? Com certeza. Mas, sabe o que foi muito importante pra mim? Entender que as coisas iam acontecer com ou sem notebook, só que eu precisaria me adaptar. Então, assim, sim, sem o notebook as coisas ficam muito mais lentas, eu demoro muito mais para escrever textos, tenho muito mais dificuldade de poder fazer algumas imagens, a sorte que eu já tinha algumas coisas prontas, né? Enfim, algumas coisas não ficam tão simples, né? E isso me gera um estresse. Mas eu entendi que, ok, vai acontecer com ou sem notebook. Não vou entrar no detalhe de como quebrou, depois eu conto. Mas é coisa de bateria, enfim. Ei, João, prazer ter você aqui. Então, gente, o que acontece? A partir do momento em que eu entendi que, ok, não tem notebook, consegui um plano B, uma amiga vai me emprestar, se nada der certo eu tenho esse plano B, tá tudo bem. Entende? Eu não consigo fazer nada mais do que isso. E aí sim eu consigo entender que eu tenho tranquilidade para poder pensar em outras coisas que não questão do notebook. Não que eu não tenha que pensar sobre isso e de fato resolver. Mas entende? Eu consigo visualizar perfeitamente que se fosse em outro momento, isso ia me consumir o tempo inteiro. E de uma forma que eu não conseguisse realizar outras atividades, talvez. Então, não é que eu não tô preocupada. É claro que eu tô preocupada e eu preciso resolver. Mas eu já entendi que eu vou resolver? Vou. Mas eu vou resolver isso quando for possível, porque eu já tenho uma solução que é possível e as coisas vão acontecer. Então, conseguir fazer essa racionalização, de fato, me trouxe muito mais tranquilidade e autonomia. Porque eu preciso, nesse momento, o quê? Focar no que é importante. Né, no que é imprescindível neste momento e não lá no dia 21, quando a gente vai de fato iniciar o grupo. Pensamos sempre no problema de... Exato, e aí a gente fica muitas vezes, né, justamente preso pensando no problema, né, e aí não consegue pensar em solução, né? E uma coisa que a gente percebe que é muito comum entre pessoas ansiosas é a questão da culpabilização, porque muitas pessoas ansiosas se deparam com autocobrança muito forte, autocrítica muito forte. Ninguém nem precisa falar que já viu uma culpa, pegou pra si. Tem um monte de crítica ali no canto, pegou logo pra si. É um negócio que é complicado, sabe? A crítica nem passou por ele, mas ele já pegou, eu vi uma crítica ali, gostei dela, vou criar essa aqui. E pega uma autocrítica pra si. Então, assim, a culpa é completamente diferente da responsabilização. Né? A culpa, ela te coloca no looping de não conseguir resolver nenhuma situação, de não conseguir sair. Completamente o oposto da responsabilização, que te faz pensar em soluções. E aí, quando a gente fica muito focado nesses pensamentos, justamente, a gente emerge, né, em um monte de pensamentos culpabilizantes e não consegue sair daquilo, né? Um monte de pensamentos catastróficos que não fazem parte do que está no nosso controle e a gente não consegue sair daquilo realmente. Então, assim, hoje eu consigo
perceber o quanto que essas técnicas de fato me foram importantes. Mais uma vez, não que eu não seja uma pessoa ansiosa, eu sou uma ansiosa constantemente em reabilitação, constantemente. Primeiras vezes para mim são momentos muito, muito difíceis, mas que sem dúvidas eu consigo lidar de uma forma muito mais saudável e eficiente do que eu já consegui algum dia, né? Por exemplo, eu falei para vocês na live anterior sobre a questão de fazer lives, né, que pra mim era uma questão assim gigantesca, né, que eu já passei noite anterior de live sem dormir, né, que vir aqui falar com vocês era, nossa, uma coisa que eu evitava constantemente, e por isso eu acabava me afastando, ou até perdendo oportunidades de repente de conexão, porque a live é ao vivo, poxa, vocês estão falando, eu tô lendo, então são oportunidades que a gente acaba perdendo por evitar. E esse comportamento de evitação é um comportamento que muitos ansiosos tendem a adotar. E sem perceber, sabe? Se eu tenho medo, se eu tenho fobia de elevador, simplesmente não vou na casa de uma pessoa que tem elevador, ou só vou até tal andar, ou então eu vou evitar, sabe? E o perigo de você evitar é que chega um momento que você nem percebe que você está evitando. Só que você perde muitas situações e oportunidades de você fazer coisas maiores e mais ousadas, de repente de estar em um local interessante, ou até mesmo, sei lá, de repente de morar em um lugar legal, porque só até tal andar que você se permite, coisas assim, sabe? Tô trazendo um exemplo bem raso, mas é da mesma forma que aconteceu comigo pra live. Eu percebi que eu tava em constante evitação disso, porque eu tinha muita ansiedade em pensar sobre esse momento de estar aqui com vocês fazendo uma live. E, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Imagina se eu falar uma besteira, né? Enfim, isso realmente pode acontecer. E aí faz parte também de você aceitar o quanto que você é um ser humano. E sim, essas coisas vão acontecer enquanto ser humano para todos nós, sabe? Então, é um pouco de toda essa experiência, somado obviamente, né? A minha formação enquanto psicóloga, né? Que é a ideia de trazer no Papo com a Ansiedade. O nome Papo com a Ansiedade é justamente no sentido de propor um diálogo com a ansiedade, né? Porque é isso, é o tempo inteiro dialogando com os nossos pensamentos, né? E a gente precisa fazer isso, a gente não pode acreditar sempre nos nossos pensamentos, eles precisam ser questionados, né? Então questione seus pensamentos. O nome Papo com Ansiedade é muito nesse sentido de promover diálogo, né? Para que você possa reconhecer esses seus pensamentos, né, ansiosos, né? Que eu digo assim, quando eu falo pensamentos ansiosos, que alimentam a ansiedade, né? Que muito pensamento negativo, catastrófico, generaliza coisa pra caramba. Isso aí não se permite realmente, né, tá na vida, né? Permitir mesmo que a vida flua como ela é. Pro ansioso é muito complicado. Você quer fazer um ansioso sofrer, deixar as coisas em aberto, sem explicar bem direitinho. Pensamentos ansiosos e ociosos, exatamente. O que podemos fazer no meio de uma crise de ansiedade? Eu vou responder, tá? No final, Yaya. Mas assim, de fato, juntando tudo isso, né, a ideia de promover o papo com a ansiedade, realmente de promover uma relação melhor com a ansiedade, porque a gente vai precisar se relacionar com ela para toda a vida, não tem jeito, né? Da mesma forma que a gente se relaciona aí com a alimentação da gente todos os dias, emoções fazem parte, né, desse ser humano que nós somos. Então não tem pra onde correr, galera. A gente vai ser afetado o tempo inteiro, e a ansiedade é uma dessas emoções, mas a gente precisa e pode lidar melhor com ela, tá? Isso é uma coisa que a gente pode muito. Por exemplo, neste momento, o que eu estou fazendo? Eu estou com uma cola aqui, pra quê? Pra eu poder, né, ficar mais tranquila. Mas, ok, isso é um recurso que eu entendi que seria interessante para mim. Mas aqui estou, e tudo bem, entende? Então, assim, a gente pode entender formas da gente também se adaptar e de buscar realmente segurança em algumas situações que a gente não tem. E tudo bem. O que a gente não pode é paralisar. O que a gente não pode é se sentir tão desconfortável na nossa vida a ponto da gente não ter mais o controle sobre ela. E aí sim a ansiedade começa a ser uma questão
importante de ser olhada, porque já começa a te trazer um sofrimento. Essa ideia do costume fazer relaxamento progressivo e respiração diafragmática é fantástica, Wanda, fantástica, isso mesmo, é uma das técnicas que a gente tem e que inclusive eu vou ensinar também no Papo com Ansiedade, porque são técnicas muito importantes e muito valorosas, mas a gente tem outras também. Por quê? Porque o que às vezes funciona para uma pessoa não é certo que vai funcionar para outra. Então a gente precisa sempre, né, realmente buscar o que funciona pra gente. E aí entra muito a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento não é balela, gente. É um processo contínuo e é pra vida. Então, ontem mesmo uma paciente minha, a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre ela se encontrar e o que significa isso, né? O que significa se encontrar? É pronto e acabou? Como é que é, né? É vivo. Né? Enquanto a gente está vivo, as coisas vão de fato fluir, a gente tem milhões de possibilidades, inclusive de se conhecer e reconhecer constantemente, sobre a nossa ansiedade também. E aí, né, o Papo com Ansiedade, ele vem como uma oportunidade para você poder aprender em grupo, online, né, justamente a gerenciar, né, a manejar a sua ansiedade. Ou seja, não é uma promessa de forma nenhuma de você se livrar dela de uma vez por todas. Isso eu quero que fique muito claro, porque eu acho que é importante a gente ser muito ético nesse momento, né? Prometer as coisas que são possíveis de serem cumpridas. Então, de fato, a gente consegue prometer um gerenciamento melhor da ansiedade, manejar melhor a sua ansiedade, ter uma vida mais leve, em paz, né? Dormir melhor, conseguir controlar esses pensamentos, isso tudo a gente consegue, porque isso tudo faz parte de treino cognitivo e a gente tem técnicas e ferramentas para isso, certo? Então, assim, é importante também dizer que pro Papo com Ansiedade, a gente entende, né? Eu sempre vou abordar a partir do aspecto da teoria cognitivo-comportamental, né? Que é a TCC, que é com que eu trabalho principalmente, né? Não somente, mas principalmente. A gente tem muitos resultados. A TCC, se alguém quiser pesquisar, é uma abordagem que traz muitos resultados satisfatórios em relação à ansiedade, justamente pelo formato dela. Como que funciona a TCC? Só para vocês entenderem um pouquinho. A gente entende que todo pensamento que a gente tem vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento. Então, basicamente, a gente fica, né, nesse ciclo, né? E a ideia é que a gente consiga atuar, né, principalmente nesse momento, sobre os nossos pensamentos, né? Porque a gente entende que eles originam as nossas emoções, no caso, a ansiedade, e aí dali os comportamentos, né? Por exemplo, né, evitar uma situação, ou então, enfim, uma crise, né? Alguma coisa nesse sentido pode ser desenvolvida a partir de pensamentos que vão gerar ansiedade e dali em diante um comportamento ansioso, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar a partir da abordagem da TCC, vão ser 8 encontros online, né, gravados, né, a gente vai utilizar uma plataforma que vai ser a Team Link. Que mais? Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante, eu reuni técnicas e ferramentas que eu utilizei, né, durante todo esse tempo com pacientes com fobias sociais, fobias específicas, com ansiedades generalizadas, pessoas com questões relacionadas oh meu Deus, insônia, né? Isso apareceu muito, principalmente na quarentena, né? Eu precisei realmente olhar para isso porque, né, ficou muito forte. Então, assim, é importante a gente também observar o momento que a gente está vivenciando, né, que é, de fato, um momento atípico para todo mundo. Então, para quem é ansioso, a quarentena em si é um prato cheio, né? Por quê? Porque a gente está num momento que é imprevisível, que a gente não consegue controlar. E o ansioso, ele anseia por isso, ele anseia por controle. Então, o grande trabalho é justamente a gente aprender a se libertar dessa necessidade de controle e desse foco sempre orientado no futuro. Porque a verdade é que a gente está aqui e agora. E não há nada que a gente possa fazer, né, lá na frente.
né? Uma coisa que eu acho muito interessante para falar sobre a ansiedade é que ela acontece num espaço de tempo entre o agora e o depois. Então, entre o agora e o depois tem um vazio. E nesse vazio, mesmo que seja uma questão de minutos, de horas, de dias, né? É aí que mora a ansiedade. Aí que a ansiedade cresce. Então, você precisa, por isso que você estar, de fato, focado no que você pode fazer aqui e agora, no que está acontecendo neste momento, é tão importante. Porque a ansiedade, ela mora justamente nesse caminho até o depois. E o depois a gente não tem o menor controle. E não tem que ter, né? Porque a vida é essa, certo? Bom, então a gente vai trabalhar, né, de acordo com a perspectiva da TCC, com reestruturações cognitivas, né? Entendendo que a interpretação que a gente dá para os fatos é que de fato desenvolvem a nossa ansiedade, que aumentam ainda mais a nossa ansiedade. Exato, sempre no futuro, criando vários cenários. Eu costumo brincar que ansioso sofre de e se, né? Porque é um e se constante. E se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se aquilo outro acontecer, o que vai acontecer? Então, assim, são muitos e se's para uma pessoa só. E a verdade é que a gente, mais uma vez, não tem como controlar. Então, reestruturar esses pensamentos é muito importante e vai te dar a oportunidade de direcionar toda essa energia que você gasta pensando nesses milhões de se's, né? E aí, na maioria das vezes, eu arrisco a dizer que você, quando chega na situação de fato, você percebe que nem era aquilo tudo. Por quê? Porque são pensamentos muito catastróficos que vêm. Então, você consegue redirecionar essa energia toda para atividades que de fato façam sentido para você. E isso é muito importante. Sem dúvida, esse é o principal ganho em relação a você conseguir se relacionar melhor com a sua ansiedade. É você conseguir direcionar a sua energia, a sua criatividade para aquilo que você realmente precisa. É para sua cabeça, sua mente estar onde ela realmente precisa estar. Focar onde você realmente precisa focar. E não em situações que, né, enfim, você realmente não... Além de não ter controle, às vezes não é nem de verdade da nossa conta enquanto ansiosos. Vamos dizer verdade? Muitas vezes a gente pega ali situação na esquina para poder se preocupar e aquilo consome de uma maneira muito forte e consome de uma maneira que a gente não consegue controlar. Bom, então dentro do Papo com Ansiedade a gente vai fazer tudo isso, né, utilizando muita psicoeducação, que é basicamente, né, orientando, né, então é o aspecto teórico aí sobre a ansiedade, por quê, pra quê, como que funciona, importância evolutiva, que mais? Enfim, a gente vai entender todos os aspectos, né, que englobam a ansiedade enquanto teoria. Isso faz parte do método, isso é super importante. A gente vai entender as causas da ansiedade, os efeitos da ansiedade no nosso corpo, o que é possível acontecer com a gente durante uma crise de ansiedade, o que não é possível. E, gente, mais uma coisa importante, partindo do princípio que o coração de vocês está de boa, exames físicos ok. Quem aí já foi parar no hospital de repente achando que estava tendo um infarto ou que ia desmaiar, alguma coisa assim? Muita gente que é ansiosa vai parar no cardiologista, né? Porque entende que tá ali tendo taquicardia e aí vai procurar um cardiologista verificar como que tá. Então a gente vai entender nesse programa que todos os exames físicos, né, cardiológicos, né, estão em dia e quem precisa de acompanhamento está em acompanhamento, tá? Isso é importante. A gente vai tratar a ansiedade, mas entendendo que vocês estão ok, né, em termos de saúde física, tá? Uma coisa importante também sobre o Papo com Ansiedade é que não exclui a necessidade possível de você fazer uma psicoterapia, né? Então, é possível que no grupo você entenda que é necessário uma psicoterapia, porque você precisa tratar questões mais profundas, mas não exclui, uma coisa não exclui a outra, né? A gente vai fazer um grupo de manejo e orientação em relação à ansiedade. E aí é muito legal porque
por ser um grupo, é claro que vocês vão ter espaço para poder se colocar, para poder colocar suas questões, para poder trocar. E isso é muito enriquecedor, porque de fato você percebe que você não está sozinho nessa, né? E o que acontece é que a gente às vezes acha que só acontece com você, e não acontece com muito mais gente. Então essa troca só por ser em grupo já é gigantesca e muito potencializadora, tá? Bom, a gente vai falar sobre medo, a diferença entre medo e ansiedade, a gente vai falar sobre as crenças, sobre os mitos e verdades em relação à ansiedade, a gente vai falar sobre insônia, a gente vai falar sobre mindfulness com a Marcela Vilela, Nutri, maravilhosa, de Mindfulness, não, mas ela, né, tem a formação em Mindfulness, então ela vai estar com a gente, né, em um dos módulos, vai falar de Mindfulness informal, formal, Mindful Eating. Vamos falar também de comportamento alimentar e a relação com a ansiedade, sim, né, a ansiedade ela extravasa e se relaciona com o comportamento alimentar também, a gente vai, né, buscar, né, entender como que isso acontece, formas de manejo possíveis, né, fome emocional, os tipos de fome, como que a gente pode, né, se comportar, né, quais são os hábitos que a gente desenvolve que acabam que são pró-ansiedade, né, que podem aumentar aí a nossa ansiedade no dia a dia, quais são os hábitos que são bacanas a gente desenvolver para poder ajudar a gente a, de fato, lidar melhor com essa ansiedade. Enfim, todos esses aspectos vão ser abordados, né, no decorrer de 8 encontros, né, que vão começar no dia 21 de julho, ou seja, sem ser essa terça, na outra, tá? Às 8 horas da noite. Então, a partir do dia 21 de julho, né, a gente vai ter um encontro online todas as terças-feiras, com duração aí de 1h45, 1h30, né, que é o Papo com a Ansiedade. E aí, uma coisa importante, gente, eu tenho mais de 5.000 seguidores hoje. Eu só vou disponibilizar 8 vagas. E por que somente 8 vagas? Mais uma vez, lembrem, é a minha primeira vez, né, enquanto lançamento. A gente está tratando de questões emocionais. Eu sou uma só. Eu preciso garantir que a gente vai conseguir dar conta de abrir questões e fechar dentro do grupo. Então, eu não posso me dar ao luxo de abrir para muita gente e aí eu acabar não conseguindo fazer aí o manejo ético e necessário para, de fato, né, que as pessoas precisam. Então, para isso, eu realmente preciso restringir o número de pessoas para que eu também possa me conhecer nesse papel, nesse lugar, e aí, de fato, consiga garantir um acompanhamento melhor para vocês. Então, eu não posso abrir mais do que isso. Serão 8 vagas disponíveis que eu vou me comprometer, porque eu sei que isso eu consigo entregar. Além disso, eu ainda preciso me conhecer, né? E aí é exatamente o que eu vou descobrir daqui a algum tempo. Mas até o momento, 8 vagas disponíveis apenas é com que eu consigo me comprometer, tá? Isso é muito importante. A gente vai abrir o carrinho na quarta-feira, ou seja, amanhã. Amanhã a gente abre o carrinho. Eu não sei quanto tempo o carrinho vai ficar aberto, tá? Bom, o que mais? A gente vai fazer um grupo no T-Link, vai fazer um grupo no Telegram para a gente poder interagir, a gente poder trocar. Vou fazer uma apostila bacana para que você tenha acesso a hora que você quiser sobre tudo que a gente falou, né, no grupo, todas as ferramentas, todas as teorias. Você vai sair de todo o encontro com ferramentas e técnicas que você já possa aplicar entre um encontro e outro durante a semana, né? E você possa ir percebendo enfim, o manejo, né, diferente durante um encontro e outro também. Então, serão 8 encontros, mais um encontro bônus, né, que vem aí então uma surpresa para vocês. A gente vai fazer um encontro bônus, então, ou seja, vão ser 9 encontros na verdade, né? Além disso tudo, com a apostila e as ferramentas todas, né, bem explicadas para vocês poderem de fato colocar em prática, né, e recorrer ali a tudo que a gente for, né, trabalhando em qualquer momento, tá? Bom, as aulas vão ficar gravadas. A Mariana não conseguir participar da aula tal dia, tudo bem, né? A gente vai... E por que eu falo aula? Porque vai ter recurso, né, técnico e prático o tempo inteiro, né? Mas os encontros, de fato, porque a gente vai ter muita troca. Então, isso é importante, né? Bom,
pra tudo isso, eu recebi, gente, muitas perguntas também em relação a quanto vai custar. Claro, né, a gente é brasileiro, a gente precisa saber disso e a gente tá no meio de uma pandemia, eu entendo tudo isso. Eu realmente coloquei na ponta do lápis, fiz todos os cálculos, né, sobre tudo que eu já investi, né, em relação a conhecimento, a horas, né, em relação à minha hora de trabalho e tudo mais. E de verdade, ficou em R$3.200 tudo isso. Eu realmente entendo que esse é um valor que muitas pessoas não conseguiriam, né, arcar nesse momento, que é um valor muito, muito difícil, né? Muitas pessoas têm aí a necessidade de fato de fazer psicoterapia e não estão conseguindo nesse momento. Então eu realmente pensei no formato do Papo com Ansiedade que fosse possível para essas pessoas também serem alcançadas em termos de investimento. Então o valor vai vir muito especial em relação a essa questão toda, né? Para que realmente seja acessível e possível para aquela pessoa também que eu não consigo de repente bancar uma terapia mensal que vai sair entre R$400, R$600 por mês, né? Normalmente 800, né? E eu consigo bancar um valor menor nesse momento, todo dentro do seu contexto, né? A gente vai ter formas de pagamentos, né, facilitadas, porque eu adoro uma parcela, né, fazer o quê? Mas eu acho que o momento pede, então sim, fiz questão de me preocupar com isso, para que realmente seja possível, né, o maior número de pessoas serem alcançadas, né? Preço top não, Paula, não é 3.200 não, tá doida? Não vai ser 3.200 não, tá, gente? Bem menos do que isso. Vocês podem ter certeza. A gente vai fazer justamente para que essas pessoas que não têm condição de pagar a psicoterapia nesse momento, estão precisando, né, consigam acessar também, tá? Da forma mais facilitada possível, com certeza, tá bom? Bom, deixa eu me ver mais o que. Bom, é isso, gente. Em relação ao Papo com Ansiedade, carrinho abre amanhã às 8 horas da manhã. Vão ser apenas 8 vagas. Mais uma vez, eu não sei quanto tempo o carrinho ele vai ficar em aberto, tá? Isso é importante vocês saberem. Eu não sei quanto tempo o carrinho vai ficar em aberto, mas vai abrir amanhã. Eu vou colocar o link na bio, é só clicar, tá tudo bem facilitado para que vocês consigam, né, de fato aproveitar essa oportunidade, né, de se desenvolver e de se relacionar, dialogar melhor aí com a sua ansiedade, né, da forma mais fácil e gostosa, né, porque acho que em grupo também é diferente. O trabalho em grupo, a troca é sempre muito potencializador, assim, né? A gente consegue, de fato, através do outro se ver, né? Se reconhecer, né? Então é sempre muito rica essa troca. E eu acredito muito nisso. É uma vontade minha há muito tempo trabalhar com grupos. E, enfim, dessa vez, né, a gente vai conseguir colocar isso em prática, né? Na verdade, já trabalhei outras vezes, mas assim, nesse formato, né, enquanto digital e tudo mais. Então, é uma vontade que eu já tinha há muito tempo e que nessa quarentena ficou muito evidente através das minhas... não só das minhas experiências das pessoas, né, ao meu redor, da minha bolha, mas também muito do que eu tenho visto na clínica, né, a ansiedade tem ficado muito potencializada nesse momento e eu realmente estou preocupada, com as consequências que esse momento que a gente está vivendo vai trazer para nós, né? Eu já li algumas coisas dizendo que a terceira onda da crise na saúde vai ser a saúde mental, após a pandemia, coisas nesse sentido. Então, é o momento da gente olhar pra gente no sentido de se cuidar, sabe? E investir na gente é um cuidado. Investir na nossa saúde mental é um cuidado gigantesco, né? A gente precisa cuidar muito da nossa saúde física também, né? Porque nós somos, né, seres integrais. Então, é corpo, mente, espírito, tudo isso, né? E neste momento o convite é em relação à sua saúde mental, certo? Eu agora vou responder algumas dúvidas que eu anotei, que me perguntaram na caixinha. Mas também vou responder a dúvida da Yaya. Na verdade, a dúvida da Yaya eu acho que já tinha aqui escrito até, que é sobre crise de ansiedade, né? O que é? Então vamos lá, o que é a crise de ansiedade, galera? A crise de ansiedade é quando basicamente todos os sintomas, né,
E aí vai variar de cada pessoa, mas em geral, taquicardia, sudorese, falta de ar, né, desacelerada, de repente alterações intestinais, enfim, todos esses sintomas, tontura, náuseas, né, alguma questão na visão, de repente, né, enfim, os sintomas que você tem sobre a ansiedade, todos eles ficam muito elevados. E aí o seu desconforto é muito grande, ao ponto de você já não conseguir identificar basicamente o que vem primeiro, sabe? Se você tá ansioso por causa dos sintomas, se os sintomas estão por causa da ansiedade. Então, assim, por isso tantas pessoas, quando estão em crise de ansiedade, o primeiro comportamento é buscar ajuda no hospital, né? Porque realmente entendem que vão, de repente, ter um infarto, desmaiar, pressão cair, alguma coisa nesse sentido. Mas podem anotar, isso não vai acontecer, tá? Ninguém morre de ansiedade, ninguém morre de ansiedade. Ansiedade não traz sequelas, mas é muito desconfortável você vivenciar uma crise de ansiedade, né? Em que todos esses sintomas estão tão elevados. Então, sim, é desesperador, você realmente sente que você não tem controle sobre o que está acontecendo com você e... né? Lembra dos pensamentos? Aqueles catastróficos, negativos? Eles veem a crise de ansiedade com um prato cheio e vêm com tudo. Então, assim, é importante a gente conseguir manejar essas crises quando elas acontecem, de forma que você consiga minimamente sair dessas crises, né? Ou seja, voltar para o seu estado regular, né, da forma mais eficiente e mais rápida possível, porque de fato é muito desconfortável. Mas é importante vocês entenderem que a ansiedade, ela é, quando muito elevada, ela é desconfortável, mas ela não é perigosa, certo? Isso é importante vocês saberem. Ok? Mais uma vez, gente, eu vou reforçar isso. A gente vai entender no papo com a ansiedade que as pessoas que estão lá estão com os exames cardíacos e físicos, exames de sangue, tudo bonitinho, né? Tudo em ordem, tá? A gente tá entendendo como um corpo físico saudável e a gente vai cuidar da mente, tá bom? Isso é importante. E não exclui a possibilidade de você realmente precisar de uma psicoterapia individual para poder lidar com questões mais profundas e internas aí que a gente não vai conseguir, né, dar conta ali no grupo, tá? Isso é importante também colocar. Outra pergunta que apareceu foi sobre a relação de ansiedade com depressão. E sim, né? Ansiedade e depressão, elas podem se relacionar. Muitas pessoas ansiosas desenvolvem depressão ou até mesmo vice-versa, tá? Então não é uma... algumas pessoas pensam que ou a pessoa é ansiosa ou a pessoa é depressiva, e não, né? Elas podem coexistir, né? Porque uma pessoa ansiosa, ela pode muitas vezes, né, justamente por se cobrar demais, por pensamentos autocríticos demais, pensamentos muito negativos, catastróficos, né, sempre nessa orientação de um futuro que é incontrolável, né, por adotar às vezes comportamentos paralisantes, e aí por isso, talvez, enfim, vou começar a inferir, perder oportunidades na vida, enfim. A ansiedade, ela vai ramificando, né, para muitas consequências, não só no campo pessoal, mas também no campo social, profissional. Então, e aí também, né, vai ramificando ainda mais dentro do ambiente da família e tudo mais, até porque as pessoas não sabem muitas vezes lidar, né? A gente, em geral, não gosta de lidar com o desconforto do outro, né? A gente tem essa necessidade de ter que trazer uma solução, mas no meio de uma crise de ansiedade de alguém, a gente não sabe o que fazer, né? Então é muito desconfortável para quem está junto com alguém tendo uma crise sobre o que fazer, porque fica naquela posição de ter que dar uma solução. E geralmente essas soluções só pioram a situação, né? Então, a ansiedade em si, ela se ramifica para muitos aspectos da nossa vida, né? Atingindo inclusive as nossas relações, a forma que a gente vive e tudo mais. E aí, por isso, sim, a ansiedade, ela pode se relacionar com a depressão e vice-versa, tá bom? Outra pergunta que eu recebi é sobre a questão da ansiedade ser normal ou patológica. Gente, seguinte... Antes da gente pensar se é normal, se é patológico ou qualquer coisa nesse sentido, é muito importante vocês pensarem se a ansiedade de vocês está trazendo sofrimento para vocês. Ponto.
Esse é o mais importante. Assim, é claro que se a questão é patológica, se não é, isso também é importante. E é mais importante ainda pra gente, enquanto profissional de saúde, para um médico, né? Pra poder diagnosticar e aí a gente avaliar a conduta e tudo mais. Mas pra vocês, em relação a decidir buscar ajuda ou não, é importante vocês avaliarem se isso está trazendo sofrimento para vocês, se isso está trazendo impacto na vida de vocês. E aí sim, vocês precisam avaliar se faz sentido ou não buscar ajuda, independente de ser uma ansiedade patológica ou não. Porque, de fato, algumas pessoas convivem com a ansiedade, por exemplo, eu convivo com a ansiedade há muitos anos, mas eu nunca tive uma crise de ansiedade. O que não significa que não seja extremamente desconfortável para mim esta convivência há tanto tempo. E por isso, para mim, foi tão importante conhecer essas técnicas que eu vou passar para vocês. Porque sim, a gente consegue manejar melhor essa ansiedade, né? Essas emoções, esses pensamentos. E aí é exatamente nesse ponto em que a gente vai atuar no grupo, tá? Bom, outro ponto que me perguntaram aqui sobre pra quem é o grupo. Tá, eu já falei aqui sobre essa questão médica, né? Pessoas que estão ok com a saúde física, a gente vai focar na questão mental, ok? Então é importante que vocês estejam, né, em dia com relação à saúde física e pessoas que de fato tenham questões com ansiedade. Tá? A gente não vai lidar com outras questões no grupo, isso é importante. A gente vai tratar a ansiedade, vai olhar para a sua ansiedade, né? E aí cada um vai fazendo seus exercícios, né, durante o grupo para poder entendendo, identificando como que isso aí se desenvolve. Mas o grupo ele vai focar na ansiedade, certo? E aí talvez você também perceba que é possível que o grupo seja suficiente para você aprender a manejar essa ansiedade melhor, mas também que é possível que você encontre outras questões e que aí sim seja necessário uma psicoterapia individual, tá? Mas é importante que a sua principal queixa, sua principal demanda seja ansiedade, lidar com a ansiedade, tá? Isso é muito importante para que você não se frustre no grupo, né? Não dá pra poder você buscar uma coisa e sendo que a gente vai oferecer outra coisa. Então é papo com a ansiedade, tá bom? Bom, às vezes parece que eu vou morrer. É minha mente? Não é a sua mente, se eu tô entendendo aqui, não é a sua mente que... A sua mente, ela produz os pensamentos e a partir dos pensamentos você reage a eles com emoções. Quando a gente fala de emoções, a gente tem reações fisiológicas. Então a gente pode entender de um lado que sim, tem a ver com a sua mente, a partir do momento em que você origina através de um pensamento a emoção, mas não no sentido de que você não esteja sentindo o que você está sentindo. Tipo, quando você sente taquicardia, de fato seu coração está muito acelerado. Ele não é a sua mente que está te fazendo perceber seu coração acelerado. Ele está muito acelerado. Mas ele está muito acelerado por conta da ansiedade. Por isso você não vai morrer naquele momento. Porque o seu corpo ele está todo preparado justamente para você, né, lutar ou fugir, que é a grande questão aí da ansiedade, tá? Então a gente tem esses dois olhares. A sua mente, ela se relaciona, mas ela não vai te produzir... de repente a falta de ar, né, que você sente não é não é coisa da sua mente, entende? Ela se relaciona, ela inicia o processo, ao mesmo tempo que ela também acalma o processo, né? Toda emoção, ela vai existir, ela vai aumentar, vai chegar num pico de desconforto e vai se equilibrar novamente. Para todas as emoções humanas. Pensem aí em qualquer emoção que você quiser pensar. Tristeza, raiva, ansiedade, felicidade, excitação. Todas essas emoções, a gente vai atingir um pico e vai tender a regular depois. Da mesma forma com a ansiedade. Só que acontece que o pico da ansiedade é muito desconfortável. E é claro, eu tô falando dessas emoções, entendendo também uma pessoa sem transtornos, tá? Outra pergunta, deixa eu ver, taquicardia, pode ser crise, eu acho que essa a gente já falou, né, entendendo que a pessoa está muito bem de saúde, tá, gente?
Como lidar com os meus pensamentos? Essa é interessante. Pessoal, questão de pensamento, como eu falei, a gente tem padrões, a gente fala de pensamentos disfuncionais, que são basicamente os nossos... todo mundo tem, tá? Não é o ansioso que tem, não. Todo mundo tem pensamentos que são disfuncionais, ou seja, que não são pensamentos adaptativos pra gente, que não... Em geral, eles não produzem nada muito positivo pra gente. Então, a gente precisa ficar muito esperta, porque a nossa mente prega algumas peças na gente. E aí, a gente precisa realmente estar aberta para poder dialogar com a nossa mente, para questionar os nossos pensamentos. E o que a gente vai aprender no grupo é justamente identificar quais são os seus padrões de pensamentos disfuncionais, ou seja, que alimentam a ansiedade, né, olhando para o aspecto da ansiedade, que alimentam a sua ansiedade, quais são esses padrões, formas cognitivas da gente manejar esses padrões, tá? E isso é fundamental para que vocês consigam identificar, por exemplo, aquele pensamento que é real, o que é irreal, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é proporcional, o que não é proporcional. Então, tudo isso a gente também vai ver no grupo, tá? Mas acho que é muito importante quando a gente fala sobre lidar com os nossos pensamentos, vocês fazer essas perguntas. É proporcional? Não é? É possível? É provável? Né? São perguntas muito simples, mas que a gente precisa se fazer para verificar se aquele pensamento realmente faz sentido ou não. E aí eu vou te dizer que na maioria das vezes não vai fazer sentido, ou pelo menos vai existir uma forma da gente conseguir calibrar entre um extremo de pensamento e outro, tá? E isso a gente vai ver bastante no grupo, isso é extremamente importante, é uma parte muito importante do processo, ok? Ansiosa do nada. Bom, tô entendendo que a pessoa fica ansiosa do nada. Mas aí, eu acho que é importante você se observar se é do nada. Porque pra começo de conversa, a gente tá num momento de crise para todos os lados. Crise financeira, crise na saúde, crise política, enfim, crise para todos os lados. Então, a gente tá numa pandemia e, sem dúvida, a vida não está normal. Então, quando a gente fala, eu fiquei ansioso do nada, será que é do nada mesmo? Tenta observar, entendendo primeiramente, né? Entendendo primeiramente sobre o momento em que a gente tá, né, especificamente, mas o momento em que você também tá vivendo, se faz sentido, se não faz. Tenta observar a forma com que você tá respirando, os últimos eventos que aconteceram. Será que foi do nada mesmo? E por que eu falo isso? Porque muita gente fala, porque eu ouço muito isso, eu fiquei ansiosa do nada. Porque como a ansiedade, né, tem muita relação com essa questão da autocobrança, da autocrítica, né, muitas pessoas ansiosas tendem a tirar por baixo muitas situações que são importantes, que são relevantes. Não aconteceu nada, mas aconteceu. E isso é importante ser olhado, isso é importante ser validado, né? Então, tenta observar se realmente foi do nada, né? Normalmente, a gente não fica ansioso simplesmente do nada, né? Tenta um olhar mais atento para você perceber se realmente foi do nada que você ficou ansioso, tá? Bom, gente, essas foram as dúvidas que eu anotei aqui para poder esclarecer. Quero convidar vocês para fazer parte comigo do Papo com Ansiedade. Eu tô muito animada, tô muito feliz de finalmente tirar esse projeto, né, do papel, né? Trabalhar com grupos é incrível. Eu queria muito fazer isso no meio digital também. Foi uma coisa que eu realmente, né, me propus a fazer. Eu estou fazendo com muito carinho mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né, realmente a encontrar uma vida mais leve, a conseguir direcionar a sua energia, a sua criatividade para as coisas que sejam realmente importantes e que você realmente possa fazer alguma diferença naquele momento. E esse é o meu maior compromisso. Eu espero ter vocês comigo. Ressalto mais uma vez, a gente tem 8 vagas disponíveis apenas, né? O carrinho vai abrir amanhã, tá? Às 8 horas da manhã o carrinho vai abrir. Eu vou deixar o link na bio, vou tirar tudo que tem de link meu, vou deixar somente o link do programa para vocês, né, poderem clicar. Vai ter todas as informações explicadas lá também. O grupo vai iniciar no dia 21 de julho, toda terça-feira, 8 encontros, mais um encontro bônus
apostila com todas as informações que a gente passar, né, nos encontros, grupo no Telegram para a gente poder interagir bastante. E aí eu acredito que ainda além disso tudo, o grupo por si só já é um bônus incrível, porque o grupo ele potencializa muito os nossos processos. A gente olhar o outro, se reconhecer através da voz do outro, isso é fundamental. Às vezes a gente sente algumas coisas que a gente não consegue transformar em linguagem. Vem outra pessoa, te fala e aquilo faz um boom, sabe? Te traz tanto sentido. Então, é muito potente trabalhar em grupo. Então, é isso que eu quero trazer dentro do Papo com Ansiedade. Realmente propor um diálogo com a sua ansiedade, que você possa conviver da melhor forma, né, possível, ter uma vida muito mais leve, em paz, tranquila e produtiva, né, em relação ao que você merece. Aproveitar aí as oportunidades, que a gente tem tantas oportunidades, eu sei porque eu já deixei de aproveitar muitas oportunidades. Inclusive, essa questão das lives é uma, né, que a gente tem aí em comum, uma vez que estamos falando disso no Instagram e em uma live. Então, são oportunidades que muitas vezes a gente deixa passar e eu não quero que você deixe passar mais nenhuma oportunidade. Quero que você consiga realmente viver uma vida com menos cobrança, se culpando menos, um pouquinho menos de crítica, viu? A crítica, deixa a crítica lá no cantinho, não precisa pegar pra você não, tá? Deixa a crítica lá no canto dela. Então, eu realmente espero ter vocês comigo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. E, enfim, para esclarecer. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês todos. Alguém mais tem alguma dúvida? Tic-tac, tic-tac. Eu vou dar um tempo para, se alguém tiver alguma dúvida, escrever a dúvida, ok? Até me despedir de vocês. Poxa, Marcela, você entrou, a gente tá finalizando a live, mas ela vai ficar salva, tá, gente? A live vai ficar salva no IGTV. Então, compartilhem aí com os amigos de vocês, que vocês de repente lembram, que são ansiosos, né? Que precisam aí realmente melhorar esse aspecto da vida e que, né, tem tanto potencial para poder desenvolver, tá? Então compartilhem a live com esses amigos, eu tenho certeza que eles vão poder se beneficiar, assim como vocês também. Fora que, né, se a gente faz um negócio em grupo, ainda tem um amigo nosso, é tão legal, né, para algumas pessoas. Então compartilha mesmo, né, vai ficar salva aí a live e eu conto com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês, tá? Beijo, gente! Tchau!